Já tá gravando, vamos lá. Olá, pessoal. Hoje nós temos aqui na bancada... Corta para eles, Matheus. Walter e Flávia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre igreja, sobre pastoral familiar e sobre Santa Cruz aqui no Santa Cruz Pod. Mas antes, Matheus Dantas, é com você, garoto. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa bancada. O Santa Cruz Pod tem a sua objetividade assim, dando voz aos santacruzenses, à nossa cultura, à religiosidade, ao que Santa Cruz precisa para se libertar, o que Santa Cruz precisa para viver dias melhores, né? Eu estou aqui na presença da Flávia Maria Coelho Santos do Nascimento. Olha, quase nome de princesa. Nome grandão. Professora do ensino fundamental. E o Walter Luiz, que é contador. Eles fazem parte, são coordenadores da Pastoral Familiar aqui no Santuário Nossa Senhora da Conceição em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E temos esse podcast, essa bancada para a gente dar voz a vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Claudinho. É muito prazer estar aqui com você, né? A gente já planeja isso há um bom tempo, né? Como o pessoal nos conhece, eu sou o Walter da Flávia. E eu sou a Flávia do Walter. Realmente é um prazer estar aqui com o Claudinho hoje, um cara que a gente já conhece há um tempinho, que vem aí fazendo um trabalho maravilhoso de mostrar Santa Cruz de verdade, né, pro pessoal. É a nossa missão, né? Então, para começar, quanto tempo vocês já se conhecem? Na igreja a gente já se conhece há bastante tempo, né? Há bastante tempo, desde a juventude. Isso. Mas conhecer mesmo de começar uma amizade, uns 19 anos. 19 anos, a gente tem 17 anos de casado, né? Temos 2 filhos, a Maria Júlia, de 9, e o Samuel, de 16, que é o nosso maior título, é ser pai e ser mãe, né? Onde a gente perde mais tempo, principalmente demais, né? Na educação, né? Exatamente. E na pastoral familiar, né, que é o nosso intuito aqui hoje, falar um pouquinho da pastoral para vocês, a gente já está há 18 anos. A gente, assim, desde que casou, né, a gente já foi para a pastoral familiar trabalhar lá e estamos lá até hoje, né? Nossos filhos cresceram lá dentro. E isso pra gente também foi muito importante. Nosso casamento também se alicerçou muito ali, né? A pastoral, com certeza, é o nosso grande aliado aí no nosso casamento. E qual é, assim, a missão da pastoral familiar nas famílias? Como a Flávia mesmo falou, né? A gente já está aí há quase 18 anos na pastoral familiar, né? A gente é da época em que a coordenação da pastoral familiar era depositada em somente um coordenador, né? Junto da confiança do nosso reitor, hoje reitor Padre Jorge Bispo, na época pároco Padre Jorge Bispo. E a pastoral familiar tem a missão de resgatar as famílias, principalmente as famílias de Santa Cruz, né? De dar a oportunidade de conhecer o Cristo ressuscitado. A gente está vivendo aí hoje, sábado, né? A 8ª da Páscoa. É muito bom estar vivenciando esse tempo litúrgico, né? E ter a graça de mostrar um Cristo ressuscitado para as famílias de Santa Cruz, sabendo que cada um tem suas misérias, suas deficiências, os seus pecados, mas a igreja olha com um olhar misericordioso, aquele olhar misericordioso de Cristo, e dá a oportunidade para que eles possam conhecer verdadeiramente o nosso Salvador. E não só resgatar, né? Porque a pastoral, ela atua em vários setores. Então, ela começa desde antes do casamento. Então, namorados, noivos, a gente já trabalha com eles. E aí, passando pelos que são casados, recém-casados, pessoas que têm alguma situação dentro da família, que a gente chama até de casos especiais, que a gente precisa trabalhar de uma forma diferente, mais aproximada. Então, a gente, hoje, dividindo aí com mais 2 casais de amigos essa coordenação, a gente está aí à frente desse trabalho que não é fácil. A nossa pastoral, graças a Deus, aqui do Santuário, é uma das, em termos de quantidade de casal, né, uma das maiores da nossa arquidiocese, até tendo em vista o tamanho do nosso santuário, enorme, né? Que é enorme. Tudo aqui na nossa igreja é muito grande.
Então, a gente tem bastante gente, nós não trabalhamos sozinhos, né? Na verdade, um exército por trás da gente, trabalhando pelas famílias, né? E é interessante ela falar isso, Claudinho, para que ficar claro, né? A pastoral familiar ela é dividida em 4 setores, onde a gente acompanha desde o namoro, né? Desde a catequese da criança ali, né? Que a gente chama da etapa pré-matrimonial, tem a etapa pós-matrimonial, onde a gente acompanha os casais casados, recém-casados, a casais com 50 anos, 55 anos de casados, né? Eu já falei 2 setores. Tem o terceiro setor, que é o setor casos especiais, né? E em Santa Cruz, como a gente é pioneiro, né, dentro da diocese... Como que é esses casos especiais? Casais que passam por dificuldade, com filhos com problemas com drogas, problemas de separação, violência doméstica. As viúvas, né, casais de segunda união, todos a gente... tá tratando ali, né? Segunda união, agora a gente chama de nova união, na verdade, né? E aí eu falei 3 setores, né? Pré-matrimonial, pós-matrimonial, casos especiais. E como nossa pastoral é uma pastoral modelo para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, hoje a gente tem um setor específico de setor de defesa à vida, onde a gente trabalha ali, né? A natureza da criança humana, do bebê humano, né? Da pessoa que nasce ali desde do nascimento natural até a morte natural. Desde então, sua concepção, na verdade. Concepção, né? Exatamente. Esse é um dos casos que eu acho que hoje, no mundo que a gente está vivendo, é um dos setores primordiais da nossa pastoral. É onde a gente tem que atacar, assim, muito. E por isso a gente teve, né, esse ano, a ideia, não é um dos setores da pastoral, que todo mundo trabalha, é uma coisa que as pessoas podem escolher trabalhar, e a gente quis trazer isso esse ano para a nossa pastoral, porque a gente sentiu necessidade, tendo em vista o que a gente está vendo, que está acontecendo na sociedade, que as pessoas precisam entender que a vida começa na concepção. Né? E isso eles não entendem. E aí a gente precisa mostrar isso, né? E precisa começar a trabalhar no interno, aqui no nosso, para aí a gente expandir. E vocês devem estar assim, percebendo com esse mundo contemporâneo que eles querem destruir as famílias, como deve ser difícil vocês conseguir, né? Derrubar essas barreiras. Porque eu acho assim que a violência urbana ela está ligada diretamente a essa falta da família, né? Diretamente. A gente sabe que existe uma deficiência, né, dentro de uma família, quando na personalidade da criança existe, né, essa educação, existe a ausência do pai, às vezes existe a ausência da mãe, quando uma família não é remontada ou reconstruída aos moldes do padrão normal. A gente sabe o quanto isso influencia na personalidade crítica, visionária da criança, e a gente sabe como a criança vai se comportar futuramente. Então, essas dificuldades do dia a dia, como família, a gente consegue entender. Voltando ao tema aqui do Defesa à Vida, é muito interessante citar esse assunto porque o mundo hoje perde um pouco da concepção do que é o aborto, né, do que seria a defesa à vida. Mas não é somente defesa à vida com relação ao aborto, é com relação à eutanásia, com relação ao uso das drogas. Então a igreja, sábia como mãe, ela se coloca como um posicionamento e coloca a pastoral familiar aqui do nosso santuário como um símbolo de defesa à vida, para justamente atacar essas críticas que existem dentro da sociedade, entendeu? E você falava de como é difícil, né? É realmente muito complicado. Trabalhar com família já é difícil. E na sociedade que a gente vive hoje, com tantas ideologias, com tantas reconstruções, né? Querem colocar a família com formatos, né? Agora não é... Eu chamo de desconstruções. Desconstrução, né? Agora eu não posso mais falar que eu sou mãe, né? Eu tenho que falar que eu sou uma mulher que gesta. E eu sou mãe. Porque eu passei 9 meses gerando meu filho aqui, minha filha, e todas as dificuldades que a gente passa durante a gravidez. Então eu quero falar que eu sou mãe. Eu quero poder estar na escola e entendo as situações de quem não tem pai, quem não tem mãe. A gente que trabalha na escola, a gente vê o quanto as crianças ficam tristes e sentidas com isso. Mas eu quero ter essa oportunidade de ser chamada de mãe na escola do meu filho. E a gente percebe que eles estão tentando, como você mesmo falou, desconstruir isso. E pra gente
trabalhar isso é ruim. E é óbvio que a gente percebe que grande parte das situações que ocorrem hoje na sociedade são devido a essa família desconstruída. A essa família que está... E a intenção é justamente essa, né? A intenção é minar a família, é destruir a família para que possa dominar o mundo e a cabeça das pessoas. Verdade. Porque uma pessoa que não tem um pai, uma mãe dentro de casa, que vai dar orientação, que vai ali, por mais que cada um tenha a sua personalidade, né? Mas o caráter, né? Ele é formado ali dentro da família. E se essa família ela é desconstruída, ela é destruída, na verdade, você não consegue criar uma criança de forma que ela cresça e saudável, vamos dizer assim. Por mais que a gente entenda... e aqui a gente não quer em nenhum momento entrar em polêmica, né? Nada disso. A gente quer falar o que a gente vive. E eu vivo isso. E a visão da igreja, né? Eu sou funcionária pública há 24 anos. Então, desde o início, a gente percebe, conforme a sociedade foi mudando, o quanto esse papel da família vem modificando também ali dentro da escola. E o quanto isso é difícil para as crianças que estão ali... há 24 anos atrás, como era e hoje como é. Mudou muito. Você que atua direto nesse ensino que é fundamental, o ensino fundamental, ele é fundamental. Você vivencia como que a ausência da família, né? Ela impacta nessa educação do ser humano que você está ajudando a formar. Como que você vive o dia a dia? Você que recebe... Qual a faixa etária aí das crianças? Hoje eu atuo na faixa etária de 9 e na parte Meu da, Deus, e na 9 parte da anos já tarde, 6 anos. Então eu pego assim os pequenininhos e os maiores, né? E a gente percebe isso. Engraçado, esses dias eu precisei sair um pouco mais cedo, que eu tinha uma audiência. E era uma audiência de consumidor, né? E a minha aluna virou pra mim e perguntou: tia, você vai pra audiência por quê? Você é separada do seu marido? Aí, o que a criança eles já ligam a questão da audiência, porque no caso aí ela... A separação. E aí contou toda a história, separado, e casas, que minha mãe vai brigar com meu pai porque ele não tá pagando pensão. Então, quer dizer, as crianças estão vivendo num mundo que a gente, na nossa cidade, a gente... não tinha acesso a isso, né? Isso passava falavam escondido, né? E agora não, agora eles vivenciam, eles sabem. Normalizaram É como se fosse isso, uma coisa normal. É interessante falar isso da desconstrução familiar, porque é um processo que não vem de agora, né? Eu sou contador de formação, mas eu sou um profundo conhecedor e apaixonado por história, né? Procuro estudar história para entender o conceito do que a gente vive hoje. E essa desconstrução, muito dado pelas grandes mídias ou por uma sociedade com viés de pensamento diferente do nosso, vem diretamente ligado do século anterior, né? 1890, né? Quando o socialismo tenta implantar ali a desconstrução da família primordial, né? A igreja, óbvio que a igreja ela se contradiz a isso, né? O Papa Leão XIII ele faz a Rerum Novarum, onde lidar diretamente com os abusos do socialismo, dessa desconstrução familiar. O que poucas pessoas conhecem, o que poucos católicos conhecem, é que a gente tem um compêndio de doutrinas da Igreja Católica que fala justamente do bem que a igreja pode fazer à sociedade, sabe? Essa doutrina que a gente chama de doutrina social da igreja, desse bem comum que a igreja pode estar fazendo para a sociedade. E muitos dos nossos católicos também esquecem desse bem, né? Do que iniciou lá com a Rerum Novarum, quando tentava ali combater o socialismo / marxismo, né? Quando eles tentam fazer a desconstrução da família conforme a gente conhece, né? Por isso seu pai, o homem deixa seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, os dois são uma só carne, como narra o livro do Gênesis. Então, o nosso intuito, justamente, de pastoral familiar, é trazer esse conceito de volta. E educar a família, de poder dar esse assistencialismo ao pai, à mãe, para que possa educar os seus filhos, como a igreja também nos ensina, entendeu? E vocês acham que, desde aquela época de 1890 para cá, que hoje as pessoas têm acesso à informação, tudo está na palma da mão, vocês acham que a população, de uma forma geral, deixa de ser doutrinada nesse sentido, passa a conhecer mais, para ter conhecimento do que está acontecendo, do que aconteceu? Tu acha que na era da internet, das redes sociais,
As pessoas estão mais conscientes disso? Uma coisa interessante desse ponto de vista, Claudinho, é que a gente tem duas figuras totalmente antagônicas, né, para deixar bem claro, dentro de uma realidade social. A gente tem um imperialismo de TV aberta que imperava da década de 50 até a década de 2000, 2010, a gente Graças sabe a Deus, disso, de lá para cá diminuiu. né? Então, o conceito de narrativa era ditado por essa grande emissora. A gente sabe como isso funcionava, né? Eu sou aqui da década de 80, minha esposa é da década de 80. O que doutrinava as famílias eram as novelas, eram os filmes, eram os telejornais, a narrativa que era construída por essa grande emissora. E hoje, como a gente tem, né, na palma da mão, né, acesso às mídias, às redes sociais, as coisas agora da população, hoje a gente consegue discernir, né, e identificar quais são as dificuldades. Talvez aí vou dar aqui, citar um exemplo do governo que a gente tem hoje, a dificuldade da prefeitura que a gente tem hoje, diferente daquilo que empurrava a goela abaixo e a gente tinha que aceitar na década de 80, na década de 90 e por aí em diante, entendeu? Mas hoje, rapidinho, meu amor, hoje a gente tem umas famílias, hoje a gente tem um povo que pode construir a sua história. E aí eu foco agora aqui em Santa Cruz, né? A gente tem um povo de Santa Cruz que consegue construir a sua história sem depender, né, de grandes patrocinadores políticos. Porque o povo precisa entender e saber o poder que ele tem hoje em dia. Exatamente. Mas eu ainda, por mais que a gente entenda que isso vem sendo... Agora a gente tem o acesso a muito mais coisas e a gente tem essa possibilidade de querer fazer diferente, eu acho que o povo ainda não quer fazer diferente. Eu acho que por mais que a gente tenha acesso a todas essas coisas, a gente às vezes ainda se deixa ser manobrado. Porque ficou impregnado, né? É uma cultura. É uma cultura. E mudar a cultura é muito difícil. É difícil. Então as pessoas estão acostumadas com aquilo, de receber a informação e aceitar, sem contestar, sem saber se a era da fake news está aí, né? Então, às vezes, a pessoa não contesta se aquilo realmente é verídico, se é verdade. A gente que vive aí por trás, pelos bastidores, a gente acaba ainda contestando e falando, e isso não é bem assim, mas eu acho, assim, isso é uma opinião particular minha, eu acho que ainda falta ao povo esse start, né, de que é o que o Walter falou, a gente tem o poder. Eu acho que ainda falta esse start. Isso. Porque quando o povo entender isso verdadeiramente e parar de se deixar levar pelo que o outro acha que a gente deve fazer, eu acho que a gente muda esse mundo e essa sociedade. Sim. Aí eu acho que a gente verdadeiramente muda a sociedade. Mas ainda falando sobre essa tentativa de desconstrução, eu estou muito feliz de conseguir estar desenvolvendo o assunto sem olhar uma cola, gente. Essa é uma nova etapa da minha vida, sabe? Eu não era assim. É porque é uma conversa mesmo, né? A gente precisa conversar. Esse bate-papo, e eu né? acho que é importante a gente falar, Claudinho, sobre família, que às vezes a gente vem aqui, a gente é coordenador da pastoral familiar e a gente fala, e as pessoas que vão ver a gente, né? E ouvir, eles vão falar, nossa, mas né, família é perfeita. E não é, né? Não é isso que acontece. A gente que está ali na igreja, né? E a gente também está buscando isso todos os dias. Na nossa vida também a gente passa as mesmas dificuldades que as pessoas passam fora da igreja. Porque às vezes as pessoas acham que tá na igreja, tá tudo perfeito e não tá. E a gente precisa colocar isso para a pessoa. Eu não vou para a igreja, não sei o quê. Não é isso. A gente precisa ir todos os dias. Quanto mais tempo a gente passar e a nossa família estiver ali dentro, quanto mais a gente estiver alimentando os nossos filhos com as diretrizes da igreja, eu acho que a gente consegue trazer filhos melhores, jovens melhores para a nossa sociedade. Então, o que acontece, tantos jovens que já morreram, só em 2026, tantos jovens que entraram para essa vida errada e foram assaltar, morreram, mas poderiam estar no outro caminho se tivesse simplesmente uma família. Se você pegar o histórico de cada um, não tem uma família. O pai já separou, foi para um lado, a mãe já foi para o outro lado. Às vezes uns têm a sorte de ser criado por uma avó que consegue dar educação, mas a maioria não. Quem educa, entre aspas, é a rua, né? Não sei se é esse termo educa, né? É a rua que mostra ele, normalmente vai buscar aquele caminho mais fácil, que vai culminar na destruição,
na morte dessa pessoa, né? Infelizmente, a falta da família. E eu vejo em vocês, falando de comunicação, que eu tenho sempre observado quando vocês falam na pastoral, quando vocês estão lá no comentário falando alguma coisa, a conexão que vocês têm, porque a comunicação, né? Vocês têm uma conexão com as pessoas, vocês passam verdade, sinceridade, tanto a Flávia quanto o Walter, né? E eu tenho esse privilégio, a igreja tem esse privilégio de ter pessoa como vocês nessa colocação tão importante que é na pastoral familiar. E pode contar com a gente, pode contar com a pastoral familiar. Outras vezes, se quiser chamar a gente aqui para tratar de outros temas, a gente trata, com a gente certeza. Vem também. A gente já vai falar aqui já de Santa Cruz, tá? Que a gente mora em Santa Cruz. Exatamente, né? Mas aproveitando esse teu gancho aí, né, que você expôs muito bem, desse jovem, né, que se embreia para esse mundo do crime, né? A gente sabe como funciona, né, Claudinho? Hoje a gente sabe como funciona e o porquê que funciona. Eu tenho primos... E Costa Barros morreu, virou bandido. O filho dele virou bandido. Já morreram todos. Sobrinho meu também entrou pra essa vez, já morreu. Eu tenho 3 primos que a gente não conseguiu nem enterrar, porque sumiram com o corpo. Que entraram pra vida e 3 vêm de família... Os 3 vêm de família desestruturada. Exatamente. E quando a gente fala dessa desconstrução familiar, né, é uma desconstrução familiar inteira. Porque eu vou voltar nesse tema histórico novamente para a gente entender por que isso influencia no nosso presente hoje em dia. Né? O socialismo, na educação pilar do socialismo, ele tem 2 grandes blocos de estrutura, 2 pilares grandes, que é a desconstrução da religião e a desconstrução da família. Então, no modelo socialista, né, onde Marx impõe isso no livro Capital, ele impõe que o Estado seja soberano. Né? Então, o Estado vai ser soberano sobre a desconstrução religiosa e sobre a desconstrução da família. E isso foi, de certa forma, foi implementado no Brasil ao longo dos tempos pelas grandes mídias. Por isso que hoje a gente tem essa dificuldade de remontar, de reconstruir, de tratar as famílias. Porque muitas famílias acreditam hoje em dia que família pode ser de qualquer jeito, né? Que a criança pode crescer sem o pai, de que a criança pode ter filho aos 13 anos e educar o seu filho com 13 anos sem a presença do pai, sem a presença do avô e assim por diante. E aí a gente sabe como o Estado ele precisa ser soberano nessa doutrina socialista, ele vai dizer diretamente que sim, pode, isso é legal, né? E a gente sabe que não, que a criança vai se meter com essa desconstrução familiar, né, como resultado dessa desconstrução familiar, a criança vai acabar cometendo crime, vai acabar com... A gente sabe que uma coisa está ligada à outra porque a gente acompanha, errado, né? Exatamente, a gente acompanha isso. O Walter falava, né, a gente já falou aqui de defesa da vida, e ele fala dessa questão da criança, aí ele comentou jovem, né, 13 anos grávida, e hoje isso é uma coisa muito normal, né, esses dias, eu trabalhei há pouco tempo na parte da saúde, né, ainda lá pelo município, e aí eu visitei o hospital e vi uma jovem muito novinha, menor que eu, bem magrinha e já grávida, né? E eu ficava pensando, gente, né? O que vai ser dessa menina? E se não tiver uma rede de apoio, né? Porque a gente pensa, a gente que é mãe, a gente pensa em tudo isso, porque é muito complicado. Como também já viu o lado oposto. A família apoiou, acolheu e ela estava ali para ter o filho dela, mas também já tive a aluna minha que fez aborto. Né? E que foi violentada dentro da própria casa. Então a gente vive realidade, quando você trabalha no público, né? Você vive umas realidades que às vezes você só vê lá na televisão e que você acha que está longe de você e o negócio está ali do teu lado. E aqui em Santa Cruz a gente também vive, né? Essas realidades. A gente está numa paróquia ali que é um ponto turístico do nosso bairro, que ela é imponente, né? Todo mundo que eu falo assim, eu sou lá de Santa Cruz, eu sou católica. Você é daquela paróquia grandona, né? Que agora é santuário, né? Você é daquela igreja grandona, eles falam paróquia, né? Daquela igreja grandona, e a gente é daquela igreja grandona, né? E quanto a nossa igreja ali, ela pode oferecer para o nosso bairro e oferece. Tanto o Padre Brinca... Tem muita gente que ainda não sabe, né? Não sabe, exatamente. Das pastorais que existem. Que ali dentro existem, né? O trabalho maravilhoso que hoje vem sendo desenvolvido pela pastoral de rua, coisa que o governo não faz, hoje a nossa pastoral de rua vem fazendo. Então, eu acho que a gente precisa mesmo falar, a gente precisa mesmo dizer aqui o porquê a igreja está aqui,
Porque por mais que seja uma igreja católica, que já tenha anos de existência, muitas pessoas ainda não conhecem o poder que a nossa igreja tem no sentido de mudar o social, né? É a maior instituição de caridade do mundo. É a Igreja Católica. Sim. Não é o governo alemão, não é o governo americano. A maior instituição, né, que cuida dos necessitados é a Igreja Católica. Obedecendo à doutrina social, esse compêndio que que a igreja tem, né, que é a doutrina social da igreja, que consegue governar todos. A grande dificuldade disso tudo, sabe o que é, Claudinho? É que poucas pessoas que se dizem católicos, né, pegam da doutrina social da igreja e aplicam para uma realidade que não existe. Né? A gente está falando diretamente aqui de doutrina social, mas a gente sabe que existem pessoas que desvirtuam a doutrina social da igreja e tentam pregar uma doutrina social sem o Cristo. Entendeu? Essa é a grande dificuldade para os católicos. E os católicos que se opõem a isso não aceitam entender o que é a doutrina social da igreja. Essa é a grande dificuldade. Os poucos que falam de doutrina social são os denominados teologia da libertação. Certo? E esse povo da teologia da libertação prega uma doutrina social da igreja sem o Cristo ressuscitado. É uma doutrina social da igreja onde a igreja só serve para fazer o bem comum das pessoas. Diferente do outro lado, onde a gente prega o Cristo ressuscitado. As pessoas não querem ouvir de doutrina social por achar que isso pertence à teologia da libertação. E é totalmente o inverso. A doutrina social da igreja pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. E precisamos voltar a nos apropriar disso para trazer o bem comum a quem? Ao morador de Santa Cruz. Hoje falando diretamente de Santa Cruz, né? A trazer ao morador de Santa Cruz que tanto necessita de obras públicas, de pavimentação, né? De famílias que precisam de alimento. Santa Cruz hoje, infelizmente, Santa Cruz hoje está jogado ao léu. É um bairro dormitório, né? Posso completar, Claudinho, com um texto que eu trouxe a respeito do assunto, com né? Certeza. A gente fala de doutrina social da igreja. Eu trouxe aqui um dos pilares da nossa fé, né, além da tradição e do magistério, falando aqui da Rerum Novarum, magistério da igreja. Vou falar aqui um pouco da Sagrada Escritura, no livro de Mateus, né, capítulo 25, versículo 33 em diante, diz assim, ó: colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste, nu e me vestistes, enfermo e fostes me visitar, estava na prisão e viestes a mim. É isso que a igreja precisa entender, que a doutrina social pertence inteiramente e é de posse dela. Não a um grupo específico que se denomina social na igreja, mas a verdadeira igreja de Cristo, que prega isso junto com Cristo ressuscitado. Estou aprendendo muito aqui com vocês. Conhecimento é tudo. Parabéns pelo conhecimento que vocês adquiriram, que vocês conseguem verbalizar, porque às vezes a pessoa tem um conhecimento, não consegue verbalizar com tanta maestria, com tanta dedicação e capacidade que vocês têm, né? Eu observo muito isso, tá? Porque agora eu estou nesse outro universo, né, da comunicação, que lá atrás eu ainda não conhecia, e estou aprendendo muito com cada pessoa de cada setor que vem aqui, e especificamente aqui da nossa religião, né, que eu sou católico, mas eu respeito a sua crença, você que está assistindo Santa Cruz Pode, essa bancada é para Santa Cruz, a gente vai já falar sobre essa terra que degradada também, Santa Cruz, mas, Flávia... Fale-me. A gente vai falar de Santa Cruz já? Não, pode. Não, eu concordo, assim, em gênero e grau com o Walter nessa questão dessa questão social da igreja. Eu acho que a gente precisa falar um pouco mais disso também, né? Às vezes você falou assim, eu tô aprendendo, eu fico feliz de vocês falarem sobre isso, mas talvez a gente precise falar para mais pessoas, a gente precisa falar mais disso. As pessoas precisam entender do lugar delas, que não é só a gente lá
na igreja, no caso, a gente faz todo esse trabalho com a família, mas a gente precisa também puxar esse outro lado, fazer que as pessoas entendam qual o nosso papel aqui na nossa sociedade, seja como católico, né? E é o que você falou, a gente respeita todas as outras religiões, mas hoje a gente está especificamente falando da nossa religião. Eu acho que enquanto católico ainda falta muito da gente aprender isso. Sim. É uma batalha diária, né? E nessa guerra, na tentativa de desconstruir as famílias, né? A gente está vivendo... Você usou a palavra certa. A gente vive uma guerra. A gente está vivendo uma batalha. E não é fácil para a gente estar nessa batalha, né? Porque a gente sofre, não só fisicamente, né? Como espiritualmente. Para quem trabalha com família, é sofrimento, né? Porque o povo acha também que é fácil. E não é. Uma inversão de valores completa, né, gente? E, Cláudio, é uma batalha que a gente fala que não é só no campo direto, mas o campo físico também, no campo espiritual. Né? A gente que é católico, a gente sabe da guerra espiritual que a gente enfrenta. Né? A semana passada, a gente estava na missa de sábado de Aleluia, né? Promulgando a nossa fé, divulgando o Cristo ressuscitado na procissão, e a gente teve um acidente com a nossa pequena, com a nossa Maju, eu né? Fiquei sabendo. Bateu a cabeça, sangrou bastante, a gente levou para fazer tomografia computadorizada, né? Como é que ela tá? Tá bem, graças a Deus, já corre, já, né? Não teve nada demais. Já serviu logo na terça-feira. Foi um susto para você. Só cortou, né, amor? Só cortou, sangrou bastante, a gente, por desencargo de consciência, a gente foi fazer essa tomografia computadorizada, mas a gente já teve outras situações de estar na igreja, de estar pregando, de diversos movimentos em que a gente liderou ao longo da igreja, e ver ali, por exemplo, ter o nosso filho acidentado, né, atropelado, e por aí vai, porque a batalha espiritual de quem trabalha diretamente com as famílias é imensa, né, amor? Essa é uma realidade. Gente, a gente mora numa região, no bairro, que é um bairro que é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Santa Cruz é importante para eleger os políticos da cidade do Rio de Janeiro. Santa Cruz é importante numa arrecadação do polo industrial. Santa Cruz é muito importante, mas a gente não tem, né, não tem de volta, não tem um retorno à altura. Eu sempre digo que se Santa Cruz tivesse 30 mil moradores, 40 mil, eu estaria conformado. Nós somos tratados assim, como se Santa Cruz tivesse... pequeno, né? Pequeno, né? Mas somos grandiosos, nós somos aí mais de 250 mil pessoas, e aí vocês vivem essa degradação, vocês presenciam, e também impacta na nossa vida, né? Para começar, na falta de mobilidade. E a gente que mora aqui, a gente sofre diretamente com isso. O que vocês acham? Eu sei que o povo daqui foi acostumado, eles vêm aqui, compram as pessoas, a verdade é essa. É um grande leilão a céu aberto, é isso que a gente vê, principalmente no dia da eleição, tá? Se você passa em frente a cada escola, você vê uma multidão no domingo, em frente a uma escola. O que eles estão fazendo ali, não é verdade? No domingo, uma multidão em cada escola de Santa Cruz que tem votação. Isso que resultou nessa falta de dignidade, que nós realmente não temos uma dignidade para viver aqui, né? O Walter chegou aqui um pouquinho maior, né, em Santa Cruz. Eu nasci em Santa Cruz, então vou fazer terça-feira 46 anos de Santa Cruz. Opa, meus parabéns. E eu sinto falta da Santa Cruz que eu vivi. Porque 5 horas da tarde a gente ia pra rua, todo mundo brincava. Era e olha menor que era uma população, rua, né? Era uma rua, não era uma rua assim de bairro, né? Eu era uma das principais, que eu morava na Álvaro Alberto. Então a gente ia pra rua, todo mundo brincava, ficava ali até 9 horas da noite. Eu moro ali na rua de cima da Praça da Boa Vista, né? Para o pessoal se situar, ou estava na praça, todas as crianças. E isso os nossos filhos não vivem mais, né? Os nossos filhos não podem mais viver. A violência tomou conta, o que você falou. As pessoas vêm aqui, compram as outras. As pessoas aceitam ser compradas, o que é pior. E Santa Cruz continua de todo jeito. Eu saio todo dia para trabalhar às 10 para as 7. Eu moro agora bem no centro de Santa Cruz, ali perto da Estácio e tal. Então eu tenho que descer ali pelo centro para poder ir. Eu trabalho em Itaguaí. Eu levo, se não tiver trânsito, para atravessar o viaduto, nem 5 minutos de onde eu moro, né, de carro. Semana
algumas semanas atrás, eu acho que eu levei 1h20, porque eu não sei o que aconteceu, porque quando eu passei já não estava mais, mas algo aconteceu no viaduto e parou tudo. Então, o descaso que a gente vive, a gente ouve dos governantes, né? Mas a gente tem um plano. Aí eu fico pensando, quem fez esse plano? É alguém que mora aqui, que vive a nossa realidade, que sabe das ruas, sabe o nome das ruas, e eu tenho certeza que eu vou responder essa resposta com um não. Porque não é alguém que está sentado em outro lugar, em outro bairro, na sua mesa, na sua sala e acha que é bom pra gente. E o que é bom pra gente, só quem vai saber falar somos nós que estamos aqui dentro. Sim. Um exemplo, tem só um exemplo, são vários, tá? Um deputado federal que vem em Santa Cruz, ele vem aqui, eu não sei nem qual o mandato, ele deve estar no, sei lá, 5º, 6º mandato, ainda não sei. Mas ele vem aqui em Santa Cruz, sorrindo, falando palavras bonitas, bem assessorado, leva o voto de Santa Cruz e vai lá anunciar um PAC numa comunidade famosa do Rio de Janeiro, um PAC de 300 milhões. Zona Sul, né? É isso aí, né? Então, Santa Cruz precisa conhecer isso, e já está conhecendo. Conhecer as pessoas que vêm aqui só para desconstruir, né? Na verdade, Santa Cruz está andando para trás, não está nem parada. E tantos outros que vêm aqui desconstruir o nosso bairro. Eu sei que não é de uma hora para outra, mas nós estamos na época da informação descentralizada e distribuída, e a galera toda, os moradores que estão preocupados, já estão observando que tem um nosso grupo aí, os apaixonados de Santa Cruz, que a nossa missão é disseminar essa informação, crescer junto com a população. Nós somos um bairro que podemos, né, um futuro bem próximo, nos transformar em um município, sabia? Nós temos capacidade para tudo, mas a gente precisa crescer junto, sabe? E é interessante, Claudinho, porque assim, né, eu tive a graça, né, saí há pouco tempo, eu tive a graça de trabalhar com gestão pública, trabalhei por 7 anos nas Forças Armadas, fui oficial do Exército, durante 7 anos, né, trabalhei com gestão pública, trabalhava diretamente com contratos públicos, eu fui chefe da seção de contratos, eu trabalhei como pregoeiro, né? Então eu sei como funciona a gestão pública. E dá para fazer muita coisa boa por Santa Cruz. Dá sim. Dá para fazer. O problema é que a gente não tem representatividade. A gente não tem representatividade política, porque as poucas representatividades políticas que a gente tem esqueceram um pouco de Santa Cruz. A gente precisa de ter representantes políticos dentro da esfera municipal, estadual e federal. Principalmente federal, tá? Exatamente. Desde a Constituição de 88, a gente não tem deputado federal. Eu bato direto nessa tecla, tá? Pode ser uma pessoa daqui, como pode ser também alguém que abrace Santa Cruz. O que vocês acham disso, né? Porque para a gente construir um deputado federal do zero, tem que ser muita audácia. O Santa Cruzense tem que querer fazer isso. A gente pode recomeçar até com alguém que se comprometa com Santa Cruz. Verdadeiramente, né? Que o grande problema é esse. Eles se comprometem durante esse ano nosso. Não, agora, só na campanha não adianta. Esse ano eleitoral de verdade, e não se comprometem depois, com o depois, né? Com vir aqui em Santa Cruz e ver realmente as necessidades. E, poxa, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu consigo ajudar vocês. Eu acho que falta isso. É o que o Walter falou. Eu também trabalho, sou professora, né? Mas trabalhei um tempo em cargo ali mais próximo do executivo. E a gente percebe exatamente que dá para fazer. Quem quer fazer, faz. O problema é que aqui não tem ninguém que queira fazer verdadeiramente. E em Santa Cruz também parece que as pessoas ainda não entenderam que dividir não conquista nada, né? Essa divisão. Essa divisão aqui em Santa Cruz não faz a gente não conquistar nada. Eu acho que a gente precisa se unir. Quando todo mundo entender, o grupo, seu grupo aí que está tentando né, mostrar apaixonados por Santa Cruz e tal. Se a gente conseguir mostrar para o pessoal que a gente precisa se unir e ter um nosso, pelo menos, uma pessoa que seja daqui, que conheça cada beco, cada viela, cada comunidade. A gente não tem isso. A gente não, porque as pessoas se dividiram. E eles acham que assim a gente vai conseguir conquistar alguma coisa, acaba cada um puxando sardinha pro seu lado. Farinha pouca, meu pirão primeiro, já dizia minha avó.
e o Santa Cruz mesmo, que é importante pra gente que mora, que nasceu aqui, fica esquecido. Walter, nós estamos aí há cerca de 6 meses para as eleições. Você acha que pelo menos a gente vai iniciar esse recomeço aqui em Santa Cruz, diante dessa mobilização que está acontecendo? Tem muita gente de fora que está tentando se beneficiar dessa mobilização. Tá? Muita gente que se fazendo que é de Santa Cruz e representando pessoas parlamentares que não são daqui, tá? Mas eu digo, falei isso, como eu falei agora ainda há pouco, será que vai aparecer um deputado federal que vai abraçar Santa Cruz? Ele vai ter que se comprometer, ele vai ter que verbalizar. Se ele verbalizar, ele vai ter que fazer, porque senão ele não se reelege mais. Exatamente, Claudinho. E assim, no último censo demográfico que a gente teve em 2022, a gente tem uma população de 249 mil moradores. Eu acho que de lá para cá já passou dos 50 já. Já passou dos 250 mil, nos coloca como os 3 maiores bairros do Rio de Janeiro e entre os 10 maiores bairros do Brasil. É o segundo maior bairro do Brasil. Segundo maior bairro do Brasil. O primeiro é Campo Grande, com 300 e alguma coisa, e Santa Cruz com mais de 250 mil, né? Olha que quanta gente mora aqui, e com o passar desses anos não foi formado uma comissão, um grupo que alertasse as pessoas sobre a importância sobre isso. Exatamente. Né, como a gente consegue ser um bairro com a segunda maior população no Brasil e a gente não consegue colocar um deputado federal, por exemplo, lá no Planalto Central? Não tem. Entendeu? Então, assim, hoje Santa Cruz sofre com necessidades básicas. No mesmo IBGE, né, a gente tem um dos menores índices de IDH do Brasil. Então, é inadmissível a gente estar figurando entre os primeiros colocados em população, né? Em demográfico, e aí a gente não tem representatividade. Essa conta não fecha. Não fecha. Então, é o que você falou, Cláudio. A gente precisa fechar entre nós e colocar os nossos representantes, Santa Cruz, para que possa funcionar o nosso bairro. Hoje a gente tem uma degradação nas nossas ruas que são absurdas. Hoje a gente tem um desagravo nas calçadas, né, buracos, que infelizmente seria o mínimo, né, cara? Seria o mínimo. São coisas básicas, né? Eu tô falando do básico, né? Para atravessar o centro de Santa Cruz hoje às 7 horas da manhã ou para trafegar pela Padre Guilherme de Caminada às 18 horas, você vai levar mais de 1 hora de viagem. Eu tô falando de um trajeto de 800 metros. Não chega a 1 quilômetro. 800 metros. Levar 1 hora para atravessar um trajeto de 800 metros é porque existe alguma coisa errada por trás dos panos e a gente precisa dar voz ao povo. O povo está acordando para esse sentido de voz. E é esse sentido de voz que precisa tomar coragem no peito de cada santacruzense e falar assim, precisamos nos reunir e mudar isso de uma vez por todas. Eu fico me lembrando do centro de Santa Cruz antigo, né? A gente tinha um centro lindo ali com a Praça do Ringue, e aí vieram aqui, fizeram o projeto do jeito que eles quiseram, destruíram o centro de Santa Cruz. Eu acho que nenhum outro bairro do Rio fariam... Foi tão destruído quanto Santa Cruz. Até os animais, eu lembro que quando assim que a gente se mudou lá para casa, né, como a minha casa agora, o trânsito passa todo pela minha casa, a gente tinha pássaros, essas coisas que sumiram da nossa casa, porque tanto ônibus, tanto caminhão, tanta coisa passando ali, que nem os animais mais querem ficar por ali, porque eles simplesmente eles conseguiram destruir o centro de Santa Cruz com o que fizeram sem pensar, né? Sem planejar. Eu não acredito que uma pessoa pensa aquilo dali, planeja aquilo que eles fizeram. Eu não esse viaduto, esse possível viaduto da General Olímpio teria acabado com esse problema que você está falando. Sim, porque não passaria pela minha casa. O caminhão Carretos não passaria por centro de Santa Cruz. Sim. Porque existe projeto. Projeto, gente, é o que mais tem em Santa Cruz. Mas não sai do papel, né, Claudinho? Olha, o político, ele vem aqui, ele não fala para a população na reuniãozinha lá, que eles convocam, eles não falam, gente, eu não tenho dinheiro, a gente não tem dinheiro destinado para Santa Cruz. Eles nunca vão falar isso. Eles vão engabelar, dar uma volta ao mundo, gerar aquela... não, nós estamos com ofício, pedaço de papel, chega com pedaço de papel, eles só vêm com pedaço de papel mostrando que vai fazer, que vai se reunir. Eles querem sair daquela reunião, deixar uma boa impressão, deixar uma perspectiva que ele vai fazer alguma coisa que não vai.
Agora estão desesperados. Agora que já está tudo do jeito que está, desconstruído, eles querem de uma hora para outra tentar conseguir o voto através de uma perspectiva. A gente, puxando a sardinha para o nosso lado, que tanto eu quanto o Walter, a gente trabalhou com contratos e licitações, a gente agora só vai acreditar quando a licitação estiver finalizada, né? Quando tiver... Contrato assinado e execução do serviço sendo feito. E tem outra coisa, anuncia a obra, a gente não tem certeza se a obra vai acontecer, ela pode começar e não chega nem na metade. Chega no final, não conclui. Nós tem um exemplo aí, Jardim Maravilha, não tem? Exato. Então pronto. Não tô falando besteira aqui. Exatamente. Jardim Maravilha, o prefeito foi lá, que não sei o que lá, que vai fazer um piscinão. Nós temos lá um problema lá. Então, Santa Cruz precisa acordar para essas promessas que estão acontecendo agora, que a gente não sabe se serão, né? Se sairão do papel de verdade. Enquanto o fiscal administrativo não der o aval lá dizendo que está assinado, a obra está feita e está entregue, precisamos pagar, eu não vou acreditar, entendeu? Santa Cruz tão importante, não para uma sociedade carioca, Santa Cruz tão importante para nossa nação. Isso a Casa da Moeda fica aqui, Claudinho. Isso aí. Entendeu? Verdade. Então, assim, a gente tem inúmeros... Térnio, Gerdau... Né? A Baía de Sepetiba, a gente tem... A gente tem um potencial gigantesco, mas não tem ninguém que olhe pela gente, infelizmente. Mas eu falo, a gente não tem ninguém que olhe pela gente, né? Mas a gente começou hoje falando sobre a pastoral familiar, sobre igreja, sobre Deus. E eu tenho certeza que tem uma pessoa que está olhando por Santa Cruz, né? Que é o nosso Deus, e eu acredito muito nisso. Eu também acredito. Eu sei que Ele está protegendo, Ele está cuidando da nossa comunidade, das pessoas que aqui moram, das pessoas que têm que passar por aqui para trabalhar. Eu sei que Ele cuida, mas... precisa suscitar aqui embaixo homens que realmente queiram lutar por Santa Cruz. Santa Cruz tem que ter fé em dias melhores. Santa Cruz precisa, e eu tenho certeza que vai acontecer esse ano em 2026. Amém. Amém. Santa Cruz é uma terra de adoradores, Claudinho. Tanto os católicos como evangélicos. Santa Cruz é uma terra de um povo temente a Deus. É um povo que confia no Senhor cegamente, que apesar das dificuldades do dia a dia, do trânsito, do emprego, do abandono, acreditam num Deus soberano. Hoje aí a gente está na oitava da Páscoa, né? A Igreja Católica vivencia esse momento como a ressurreição do Cristo, e é tão importante a gente entender que Santa Cruz tem gente de verdade que pode promulgar, né, promover essa fé que a gente acredita, né? A nossa igreja aí está vivenciando a Páscoa e mostrando para a população que isso é possível, continuar adorando um Deus do impossível, mesmo nas dificuldades. Rapaz, passaram já 56 minutos, parece uma hora já. Muito rápido. Eu quero imensamente, mais uma vez, agradecer a vinda de vocês. A Flávia ficou de vir. Eu falei, não, tem que ser os dois. Então vamos marcar um dia que pode os dois, porque vocês dois são um só, entendeu? Amém. Uma só carne. E estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. Se quiserem fazer uma consideração final, tem uma câmera ali só para vocês, tá? Se quiser mandar... E já foi mandado o recado aqui, né? Eu não sei nem qual corte que eu vou fazer, que falaram tanta coisa importante aqui, mas serão vários cortes. Não vai dar para fazer um corte só não, tá? Tô avisando logo, tá bom? Eu queria agradecer primeiro ao Claudinho, né, por essa oportunidade, pra gente estar vindo aqui dar voz à nossa pastoral, que é uma pastoral tão importante, não só para a igreja, mas também para a nossa sociedade. Agradecer aos nossos companheiros, né, que dividem conosco essa coordenação de pastoral familiar, porque não é fácil fazer aquilo sozinha. Então agradecer aos nossos amigos, aos nossos filhos, né, que estão sempre, que é a nossa família, nosso bem maior, que tudo isso é por eles e para eles, né? A gente entrou na pastoral pensando primeiro na nossa família. Então que Deus possa continuar abençoando o nosso bairro de Santa Cruz, que é o bairro que eu moro há muito tempo, que eu amo, que nasci, na verdade, aqui, e que já tive a oportunidade de deixar, mas aqui estou. Então, que Deus continue abençoando o bairro de Santa Cruz. Não vou ser diferente, né? Eu vou agradecer aqui ao Claudinho, que deu essa oportunidade, abriu as portas aqui da sua bancada para que a gente pudesse falar um pouco sobre a pastoral familiar, sobre o nosso bairro de Santa Cruz. Mas eu também não poderia deixar de agradecer aos outros dois casais
que divide conosco essa graça de pastorear a pastoral familiar do Santuário Nossa Senhora da Conceição. Então, E os nossos padres, né? Tanto padre isso os que eu ia dois falar Jorges, agora é tudo Jorge. Jorge e Jorginho. Além de agradecer esses dois casais, Cátia e Fernando, Lucilene Capinã, né, o Cláudio Capinã, a gente agradece também ao nosso diretor espiritual, né? A pastoral familiar tem um diretor espiritual, que é o Padre Jorginho, que nos acompanham diariamente, tá? Diariamente a gente conversa, a gente fala sobre família, constantemente, diariamente. É importante deixar isso claro, que é um pastor que está do lado das famílias de Santa Cruz, entendendo as necessidades de cada um, né? E agradecer também o nosso reitor, Padre Jorge Pereira Bispo, né? No qual nos alimenta com a Eucaristia e suas homilias todo domingo. Fica o nosso muito obrigado, Claudinho, Padre Jorge, né? Por se disponibilizar, assim, de aumentar a cada um de nós a fé que a gente tem no Cristo ressuscitado. E obrigado a você que está ouvindo aí a gente do outro lado da telinha, né? E talvez você não seja de Santa Cruz, mas você é de um bairro diferente de Santa Cruz, mas que você possa entender que aqui em Santa Cruz existe um povo apaixonado por esse bairro, por esse chão e pelo nosso Cristo, o ressuscitado, no qual a gente vive nessa liturgia da oitava da Páscoa. Então, um abraço para todos vocês e Deus abençoe a família de cada um de vocês. Amém. Obrigado. E você que está nos assistindo até agora, eu peço que você se inscreva no YouTube, batendo no sininho, e faça esse canal crescer, porque esse canal é seu, você que mora aqui em Santa Cruz e região. Passe para os seus amigos, para a sua família, compartilhe os conteúdos, que é isso que vai fazer toda a diferença. Eu agradeço a vocês e até o próximo vídeo. Obrigado, gente. Um abraço, Claudinho.